Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse tema todo, natureza, da aula hoje é porque a gente vai falar sobre ambientes restauradores. A gente chegou a conversar um pouquinho disso lá no grupo do WhatsApp, quando a Ana Carolina mandou uma foto muito bonita, né? De uma árvore, né? De uma paisagem, e a gente discutiu sobre como esses lugares nos fazem bem, né? Então, porque esses lugares são ambientes restauradores. Então a gente vai ver o que é isso na aula de hoje. Né? Um ambiente como esse aí da imagem, né? Bom, antes de trazer o conceito de ambientes restauradores, eu preciso dizer para vocês, né? A gente precisa falar que nós temos duas modalidades de atenção. Então, nós temos a atenção direcionada, que é uma atenção voluntária, quando a gente se esforça, né, para se concentrar numa determinada tarefa ou num determinado estímulo, né, numa determinada coisa. Então, a gente tem que, por força de vontade, né, de uma forma voluntária, né, destinar a atenção, se concentrar em algo, né, para realizar uma tarefa, né, porque a gente tem que olhar para uma coisa em específico, manter o foco. Então a gente pode ter essa atenção que é focada, né, então que é concentração e que requer que a gente deixe de prestar atenção em todo o resto, né, em todas as distrações, em estímulos que estão competindo ali. Então, por exemplo, prestar atenção numa aula, num vídeo, né, numa videoaula, requer atenção direcionada, né? Voluntariamente a gente se concentra e tenta manter o foco para aquela tarefa. Fazer uma leitura de um texto da faculdade, né? Fazer um relatório do trabalho no computador, isso é atenção voluntária, certo? E direcionada. Mas a gente também tem uma atenção que é involuntária. Por exemplo, quando a gente está mexendo no celular, Instagram, TikTok, Facebook, a gente vai olhando e a gente não se concentra em algo, a gente deixa a nossa atenção fluir de maneira involuntária, né? Sem que a gente queira, sem que a gente perceba, a nossa atenção vai se direcionando para aquilo que a gente tem interesse. Então é diferente de estar na frente do computador escrevendo relatório de estágio, né? Ou estar na frente do computador vendo coisas nas redes sociais. Então, há uma atenção que é direcionada, que é voluntária, que exige concentração, né? E outra atenção que é involuntária, né? Que ela vai sendo guiada pelos nossos interesses, por aquilo que, né, parece interessante ali na hora, tá bom? Então, primeiro a gente precisa entender que existem essas duas atenções. O que acontece? Quando a gente está há muito tempo, né, ou assim, né, há longos períodos aí, utilizando continuamente a atenção direcionada ou atenção voluntária, ou seja, eu estou escrevendo o relatório de estágio há 3 horas. Eu estou trabalhando numa planilha aqui do meu serviço, o dia inteiro eu estou concentrado tentando preencher essa planilha aqui. Ou eu estou tendo que ver tantas videoaulas por dia, então eu estou concentrado. E aí, quando eu gasto muito tempo, né, o uso continuado da atenção direcionada, da atenção voluntária, da concentração numa tarefa, eu não posso perder o foco, eu não posso me distrair. Isso leva a uma fadiga mental. A gente fica cansado de destinar tanta atenção, né, num único foco, de lutar contra os estímulos externos, de lutar contra outras distrações para manter o foco, a atenção direcionada naquela tarefa ou naquele estímulo. Isso leva a uma fadiga mental. Então, a fadiga mental tem sinais como
eu fico muito irritado, eu grito, né? Eu posso ter esses comportamentos antissociais, então, né, ser agressivo com as pessoas. Ahn, eu também sinto, né, um dos sinais de quando eu entrei em fadiga mental é também a diminuição da nossa habilidade de se concentrar. Então, quando a gente está há muito tempo assim, né, nessa tarefa de atenção direcionada, de atenção voluntária, a gente começa a ter dificuldades de se engajar em tarefas que exijam concentração, sente muito irritado, muito cansado. E aí, quando eu começo a ver esses sinais, de que eu tô apresentando ali fadiga mental, é que eu percebo que há uma necessidade de renovar a atenção. Então, muito tempo seguido nessa atenção direcionada voluntária me leva à fadiga mental. E quando eu tenho sinais, né, de que eu estou com fadiga mental, isso me indica que eu preciso renovar a minha atenção ou restaurar a atenção, tá? Então, ó, daí que vem o nome lá do conceito. Então, eu preciso renovar, né? A gente fala renovar as energias, renovar a atenção ou restaurar a atenção, restauração da atenção. Bom, em 1989 até 1995, esses dois autores, né, eles realizavam, né, eram psicólogos ambientais, e eles realizavam algumas excursões para regiões de natureza, então assim, regiões naturais, mas pesquisando as preferências das pessoas. Então, assim, eles queriam estudar quais eram os ambientes preferidos, né, que as pessoas mais se interessavam, mais gostavam, e para isso, né, para essa investigação da preferência das pessoas pelos lugares, eles levavam as pessoas, né, em excursões até essas regiões de natureza. E aí, o que eles perceberam? Perceberam que as pessoas tinham uma preferência importante, né, por esses lugares de natureza, e que eles, né, observaram que esses ambientes tinham uma capacidade de restaurar a atenção, né, de melhorar a fadiga mental, né, de renovar a atenção das pessoas. Então, durante esse período, eles cunham essa terminologia, né, eles passam a estudar os ambientes capazes de restaurar a atenção, os ambientes capazes de renovar a atenção, né, de aí impactar, né, melhorar a fadiga mental. E eles chamam esses ambientes, então, de ambientes restauradores da atenção. Bom, mas eles se perguntaram o que nesses ambientes naturais, né, mais especificamente, que estão relacionados, né, que proporcionam essa experiência de restauração, de descanso, né, para a atenção direcionada. Tá, os ambientes naturais parecem então ter esse impacto, né, de descansar, de restaurar a atenção. Mas o que nesses ambientes que promovem isso? Então, eles chegaram a 4 elementos presentes nesses ambientes que parecem, né, estar relacionados a essa capacidade do ambiente de restaurar a atenção. São eles: escape, escopo, fascinação e compatibilidade. Então, essas são as características dos ambientes restauradores. O escape se refere à sensação de escapar mesmo da realidade. Então, é como uma fuga, assim, né? Como uma sensação, assim, de saída, né? Daquele ambiente de atenção voluntária, né?
para um outro lugar. Então é a sensação de escapar mesmo, né? De fuga daquele ambiente de atenção voluntária para um ambiente de restauração. Bom, pode envolver tanto a distância física mesmo, no sentido de uma viagem, então vou dar uma escapada desse lugar, vou sair daqui. Mas pode envolver também uma noção mais cognitiva, né? Uma ideia de escape que não envolve necessariamente a distância física. Então pode ser, por exemplo, ver a paisagem através de uma janela. Então há um escape mesmo de se imaginar naquele lugar. Então não precisa necessariamente envolver a distância física, mas pode ser algo imaginativo, né? Então eu posso olhar por uma janela, ou eu posso ver uma fotografia e me imaginar naquele lugar, né? Também não precisa envolver a distância física para existir essa noção de fuga, de escape, né? De se imaginar em outro lugar. Uma outra característica é o escopo. Então, o ambiente, para ele ser um ambiente restaurador, ele precisa ter uma extensão suficiente para engajar a nossa mente, né? Ele precisa ser amplo o suficiente para que a gente se interesse, para que a gente se sinta engajado, né? Se sinta envolvido por aquele ambiente. Não quer dizer necessariamente que precisa ser algo muito grande, né? Não precisa ser uma extensão enorme, né, para ter escopo. Mas ele precisa ter, assim, ele precisa ter uma continuidade, um número de elementos capaz de, assim, de que eu sinta que eu possa explorar aquele ambiente, né? Ele precisa garantir o meu interesse, a minha atenção de uma forma que ele seja rico, né? Seja um ambiente rico e que eu sinta que eu possa explorar aquele ambiente. Isso não necessariamente precisa acontecer numa extensão muito grande, mas o ambiente precisa ter certos elementos assim que eu sinta que eu possa explorar, né? Ele precisa ser rico, ele precisa dar margem a assim, de que eu não vejo todos os elementos que eu vou ter que explorar para conhecer esse ambiente, tá certo? A fascinação é um outro elemento aí, a outra característica dos ambientes restauradores, são aqueles elementos, aquelas características que chamam a nossa atenção de maneira involuntária. Então não é algo que a gente tem que se concentrar para prestar atenção. Nossa atenção simplesmente vai para esses pontos, assim, né? A gente se perde olhando, né, para essas características. Então, o ambiente precisa ter essa característica de despreocupação, né, que promova aí um funcionamento de atenção que não é direcionada, não é voluntário, que a nossa atenção flui por esses elementos. E aí os autores conseguiram identificar alguns elementos que parecem naturalmente chamar a atenção dos seres humanos, né? Lógico que isso não é universal, não é verdade para todo mundo, mas parece serem alguns elementos que chamam a nossa atenção de maneira involuntária. Então são eles: animais selvagens, quedas d'água, então, né, barulho da água caindo, a água em movimento, fogo, cavernas, são algo que sem a gente querer, a gente presta atenção no ambiente. Então, o ambiente que tem esses elementos, ele tem essa característica da fascinação, né? Que prende a nossa atenção mesmo de maneira involuntária. E por último, né? Uma quarta característica que um ambiente precisa ter para ser um ambiente capaz de restaurar a nossa atenção é a compatibilidade. Então, o que o ambiente tem a oferecer casa com o que eu desejo fazer naquele ambiente?
Por quê? Pode ser então que eu tenha um ambiente com todas as características anteriores, tá bom? Então tem sensação de escape, tem escopo, tem fascinação, mas eu tenho alguma experiência, por exemplo, né? Aquele ambiente tem algum significado para mim que o torna incompatível com, né, com essa capacidade de restauração. Então, por exemplo, eu posso ter um parque à noite que tem todas as outras características, só que eu me sinto inseguro de andar em parques à noite. Então, não tem compatibilidade, não vai ser um ambiente de restauro para mim. Ou eu posso ter muito medo de algum determinado inseto, enfim, e aí eu tenho uma associação muito negativa daquele, né, de um determinado ambiente com experiências de medo. Então não tem compatibilidade entre o que o ambiente tem a oferecer e o que a pessoa deseja realizar naquele ambiente. Então, essa também é uma característica que precisa existir para o ambiente ser capaz de restaurar, de descansar a nossa atenção. Então, para resumir, pessoal, ambientes restauradores são aqueles ambientes que permitem a nossa renovação, a renovação da atenção direcionada e aí promovem, né, como consequência, uma redução da fadiga mental. Os autores, né, criadores desse conceito, eles observaram que os ambientes naturais, em comparação com os ambientes que são construídos, eles têm maiores possibilidades de fornecer experiências de restauração, né? Mas isso não é uma regra. Também existem ambientes construídos que podem, né, oferecer esse restauro da atenção. Mas geralmente, né, ao que tudo indica, os ambientes naturais têm essa capacidade maior, né, de restauro. Gente, é isso, né? Eu espero que tenha ficado claro o conceito, mas aguardo as dúvidas de vocês e queria que a gente pudesse conversar, inclusive, sobre quais são os ambientes restauradores que vocês vivenciam. Então, quando vocês estão muito cansados, né, de estarem concentrados numa tarefa, vocês têm algum ambiente restaurador? Às vezes na faculdade, na casa de vocês? Por favor, comentem comigo isso, mandem fotos desses ambientes. Eu vou mandar fotos do meu ambiente restaurador também para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.